1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. Falava semana passada com você sobre a liderança, a forma de liderar. E hoje eu quero falar sobre mudar a forma, ou mudar o modelo de liderança. Diga assim, mudando. Vamos lá, diga comigo, diga mudando os modelos de liderança. A gente vai caminhar sobre isso. Por que é importante falar sobre isso? Porque a liderança está em todos os lugares. Os problemas que você está vendo na nação brasileira são reflexo da falta de liderança. Os problemas que existem no mundo são justamente causados, desencadeados pela falta de liderança. Os problemas que você tem na sua vida, os seus problemas, são justamente situações que você não sabe lidar, porque você não sabe liderar. A igreja é o maior centro de formação de liderança. Jesus é um grande líder, estudado até hoje. Tem homens e mulheres que não gostam da fé de Jesus, mas eles admitem, ele realmente é o maior líder que já existiu. Jesus nos deixou esse modelo e nós não seguimos ele. O modelo de liderança de Jesus está em toda a Bíblia. Não está só no Novo Testamento. Mas aí eu tenho que estudar a vida de Jesus. Não, você tem que estudar a Bíblia. Se você estudar a Bíblia, não é você que vai tirar coisas da Bíblia, é a Bíblia que vai tirar coisas de você. Você está aí, irmão? Pastor, eu estou querendo extrair tudo da Bíblia. Não vai rolar. Quanto mais eu leio a Bíblia, mais é ela que tira coisas de mim. E a primeira coisa que a Bíblia vai tirar de você é uma vida. Para que você receba a vida em abundância de João 10, a Bíblia vai tirar uma velha vida de você, um velho jeito de liderar. Pastor, será que eu sou um líder? Todos são, mas nem todos chegam a desenvolver liderança, porque entre você se tornar um líder tem um processo. E Davi tem muito para nos ensinar. Veja lá, essa primeira mensagem está no YouTube, semana passada, mas hoje a gente vai seguir aqui. Você encontrou 1 Samuel? Você encontrou de verdade 1 Samuel 16, verso 14. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito mau da parte do Senhor o atormentava. E os servos de Saul lhe disseram: há um espírito mau da parte de Deus te atormentando. Senhor nosso, dá ordens a teus servos que estão na tua presença, ou que estão diante de ti, para que tragam um homem que saiba tocar harpa. E quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, ele tocará a harpa e te sentirás melhor. Verso 17. Então Saul disse aos seus servos: procurai um homem que toque bem e trazei-o a mim. Um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, o belemita, que sabe tocar bem. Ele é forte, destemido, guerreiro, mestre nas palavras e de boa aparência, e o Senhor está com ele. Que poderoso! Davi é um arquétipo de uma liderança. Pastor, ele errou, eu sei. Como que ele pode ser tido como homem segundo o coração de Deus com tantos erros? Por isso mesmo, Deus não está buscando seguidores. Quantos seguidores você tem no seu Instagram? Para Deus isso pouco importa. Pastor, eu tenho a minha casa, o meu carro. Será que Deus está afim disso? Não. Deus está procurando o seu coração. Se Deus tiver o seu coração, Ele tem você. Davi colocou o coração dele em Deus. Ele tinha erros, mas liderança é aprender até com os erros. Davi é tão líder que ele não esconde seus erros. Você vai aprender com a vida. E as experiências da sua vida que foram frustrantes, elas têm que ser ensinadas. Não tente ensinar só onde você acertou. Ensina onde você errou. Nesse ponto aqui eu errei. Olha, aqui eu caí. As tuas quedas podem ensinar. Os teus erros podem ensinar mais do que teus acertos. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque esse tipo de gente é o tipo de gente que Deus chama. Gente perfeita? Igreja perfeita? Não.
igreja imperfeita, porém buscando aquele que é perfeito, amém? Agora, quando você caminha com essa visão, nós falamos semana passada, o início de Davi se dá com uma conexão. Samuel ungiu Davi para ser rei. Se você voltar aqui no verso 13, nós lemos semana passada, o Espírito de Deus se apoderou de Davi. Qual é a diferença? Onde começa a minha liderança? Na presença de Deus. Não tem como uma pessoa falar com, pastor, eu ando com Deus, mas eu sou um liderado e não um líder. Não tem como. Quanto mais perto de Deus, mais você vai desenvolvendo, mais você vai crescendo. Davi está na presença de Deus, foi ungido, recebeu uma capacitação, assim como nós. Ele vai vivendo processos na vida dele, ele vai enfrentar o gigante. Falamos semana passada das pedras, lembra das pedras? Qual o problema nosso hoje como igreja? Nós estamos dando as pedras para os irmãos e o pão para o gigante. Esse é o nosso problema. Nós estamos invertendo. Davi levou pão para os seus irmãos e pedra para o gigante. Nós estamos fazendo o quê? Levando pedra para os irmãos e dando pão para o gigante. Talvez você nesse processo está alimentando seus medos, porque liderança não é você negar que existe um gigante, é você enfrentar os gigantes. Pastor, ele é grande. Eu sei, Golias também era, mas todo gigante tem uma fraqueza. Você talvez não está vendo a fraqueza do gigante, porque está olhando ainda para as suas fraquezas. Esse é o seu problema. Uma pessoa que repara muito em si não consegue realizar, porque em você uma coisa que nunca Deus vai permitir que venha a faltar são fraquezas. Por quê? Porque você vai ter que ser aperfeiçoado. Aí é como Paulo disse: Deus, tira de mim esse espinho na carne. E Deus disse a ele: ei, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Agora, quem tem a tua fraqueza? Deus ou o inimigo? Golias gerou uma tensão em todo um exército. O exército com medo. E Davi chegou para vencer aquele gigante, porque aquele gigante entrou na mente das pessoas. Existem inimigos que querem, eles só querem uma coisa: sua mente. Me dê um lugar na sua mente. Quanto mais tempo você cultiva um problema, mais raízes esse problema tem. Liderança é saber que nada pode governar você mais do que a presença de Deus. Quando Davi foi ungido, qual que é o primeiro lugar que o óleo tocou? A cabeça, mente. Liderança não é uma coisa que você faz, é uma coisa que você é. Eu não faço liderança. O cara é líder porque tem um lugar. Primeiro que o lugar não faz a pessoa. Que tem gente que ocupa o lugar de liderança, mas não é líder. A grande questão é: Deus nos deu uma vida para liderar, e Davi recebe unção para isso. Agora, quando ele vai começar a liderar, o que surge para ele? Um problema. É pequeno ou é grande o problema? E a Bíblia diz o quê? Diz quantos metros tem, como é que era o capacete, o peso. Tem gente que vive na teologia do gigante, sabe tudo sobre seu problema, teoria, mas prática, zero. O nosso problema é: nós estamos alimentando os gigantes. Qual é o gigante que você está alimentando? Passa a semana toda pensando naquele problema. Tem gente entronizando, fazendo um culto para o medo. Diz que Israel tinha medo. E nós estamos lidando hoje com uma geração que tem muitos gigantes. Nós temos vários. Os gigantes que a última geração derrubou não são os mesmos. Nós estamos enfrentando novos gigantes. Gigantes já temos, só nos falta o quê? Liderança aqui em frente. Porque liderança é isso. É você se tornar o que Deus te chamou para ser, para benefício de muitos. Davi derrubou por ele aquele gigante? Fala para mim, meu irmão, foi por ele que ele derrubou? Foi em nome do Senhor, mas foi em prol da sua nação. Nós temos um pensamento tão pequeno. As nossas pedras são para os nossos irmãos. O que eu vejo de gente indo para a internet, o que eu vejo de gente no dia a dia, as suas pedras estão sempre ali.
Às vezes a melhor coisa que ela tem é o ataque. Vive lançando pedra nos outros. Cuidado. Toda pedra que você lança contra alguém vai voltar contra você. As suas pedras não são para os seus irmãos. Tem gente que tem tanta pedra que está pesado carregando pedra. Ele carrega pedras do passado, pedras de rancor. Davi é um modelo de liderança e Saul é outro modelo. As nossas pedras não são para os nossos irmãos. Agora, os nossos irmãos recebem o que de nós? Pão. Pastor, mas os irmãos dele, você falou semana passada, é Eliabe, é o irmão mais velho contra o mais novo. Eu sei, mas o pão não é meu, o pão é nosso. Eu alimento até quem não me alimenta. Eu sou generoso até com quem não é generoso comigo. Eu trato bem até quem me trata mal. Sabe o que é isso? Liderança. É uma forma de viver diferente. Aí você que está aqui, está no modo ataque, pedras para os irmãos. Cuida com isso, irmão. Tome cuidado. Essa turma da pedra está com os dias contados. Porque ao lançar uma pedra contra o irmão, você está dizendo assim: essa pessoa que é a imagem de Deus, eu vou quebrar essa imagem. É perigoso. Jesus escrevendo no chão, trouxeram uma mulher adúltera, pega em adultério. Então Jesus disse: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E deixaram as pedras e foram embora. Sabe como nós estamos como igreja hoje? Se você não quer jogar sua pedra, dá para mim, porque eu tenho coragem de jogar. Esse é o problema. Nós reunimos pessoas que têm pedras, ao invés de lançar contra os gigantes, estão jogando um contra o outro. Talvez você é um lançador de pedras na sua casa. O que eu vejo de pessoas com uma casa totalmente disfuncional, onde as pedras estão sendo lançadas. Tome cuidado. O nosso pão é para os nossos irmãos, amém? Você está aqui? Davi não escolheu isso, ele foi uma escolha de Deus. E a palavra que veio para Samuel. Deus vê diferente do que o homem vê. O homem vê a aparência, eu vejo o quê? E nós estamos vivendo hoje um evangelho do quê? As aparências enganam. Nós estamos vivendo o evangelho de ter, e o Senhor está nos dizendo, é ser. A essência é ser. Até porque ter não é nada. Ter é ilusório, é provisório, não é eterno. Ser é eterno. Davi começa uma jornada, ele não vai para o trono, ele vai para a vida. Ungido, ele vai para a vida. Agora você está vendo uma coisa: o Espírito Santo de Deus se apoderou de Davi, amém? Amém? E olha o que diz o texto que nós lemos: o Espírito de Deus deixou Saul, e um espírito vindo da parte de Deus, maligno, o atormentava. Olha como é interessante isso. Você está lendo um relato onde Deus está deixando alguns e se apoderando de outros. E é o que nós estamos vivendo hoje. Você vai ver Deus deixando lugares, Deus não estando mais presente em ambientes, Deus saindo. Por quê? Por que Deus está deixando Saul? Porque ele desonrou a presença. Porque ele liderou para si, do seu jeito, da sua forma. O modelo de liderança de Saul foi corrompido. Ele é o homem da aparência, ninguém era mais alto do que ele. Ele é o cara que o povo escolheu. E a voz do povo, meu irmão, não é a voz de Deus. Quando nós lideramos para o benefício das pessoas, o modelo é: nós queremos um rei. E Deus disse para Samuel: tá bom, eles querem um rei? Saul. Saul é um modelo de governo do homem. O modelo de governo de Deus é parecido com o do homem? Tem aparência, mas tem o que? Essência. Por dentro, o coração pertence a Deus. Saul está sendo atormentado, é o que você leu no texto. Nós vivemos hoje no meio de um certo tipo de liderança atormentada. O que é ser atormentado? Viver sem paz. Tem gente que está atormentada, está na igreja, mas vive atormentado. Tem pessoas que vivem a vida de tormento. É uma vida cansada, é uma vida esgotada. Quando o Espírito de Deus vai, o que fica? Um espírito ruim, mal-humorado. Sabe você que ama ser mal-humorado?
Sabe você que ama ser grosseiro? Sabe você que ama cultivar essa amargura? Tome cuidado, isso não é fruto do Espírito de Deus. Davi é um modelo, Saul é outro. Agora Saul, atormentado, precisa de ajuda. Ele precisa de alguém que gere alívio. Então ele diz assim: procurem qualquer pessoa. Oi? Alguém excelente. Não procurem qualquer pessoa, busquem por um homem excelente. É interessante pensar nisso. Quando lembraram, e diz assim o texto, que um jovem lembrou de Davi. A solução não virá de coisas velhas, virá de uma jovem liderança, porque a fé é jovem. A fé, ela deixa você jovem. E quando eu falo jovem, não estou falando de idade, estou falando de uma força, de um esforço maior. Um jovem trouxe a solução. Como eu oro para que os jovens tragam solução. Jovens que trazem solução. Há uma galera tão criança, o cara tem 13, 14, 15 anos, ainda é uma criança. O pai trata que nem uma criança, é um debilóide. Deveria estar sendo equipado para ser um homem, para ser forte, mas é fraco. Porque a liderança começa em casa. Não, mas é o filho que lidera o pai. Como é, irmão? De que forma? É o pai que lidera o filho, porque a palavra vai nos dizer: ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Não é o filho liderando o pai, é o pai liderando o filho. Mas muitos de nós tivemos problemas com a paternidade. Davi teve problemas com a paternidade, mas foi curado, porque escolheu. O pai de Davi não era o melhor, mas Davi escolheu ser o melhor filho para o pior pai. Vou dizer de novo: Davi escolheu ser o melhor filho para o pior pai. E agora está de novo do lado de um modelo de liderança. Qual que era o modelo de liderança de Davi? Davi na sua casa tinha um modelo. O pai dele rejeitava ele. Agora ele vai conviver com outro líder com problemas, porque Saul também é uma liderança problemática. Sabe qual é o problema nosso hoje? Nós passamos por vários modelos de liderança, estamos levando essa imagem com a gente. Você passou por uma outra igreja, aí você diz assim: essa igreja é parecida com a minha antiga igreja, esse pastor está parecendo com o meu antigo pastor. Não tem nada aqui parecido com o que foi, até porque é algo novo. Mas você tem uma lente velha e você não consegue arrancar essas escamas. Esse é o seu problema. Você está numa realidade nova, num momento novo, com uma nova fase, mas ainda com o modelo errado. Davi foi se libertando dos modelos errados. O pai dele era um modelo, ele se libertou daquilo. Os irmãos mais velhos eram um modelo que ele não seguiu. Qual é o modelo de liderança que você segue? Quem que te ensina sobre a vida? Quem que te ensina? Ei, quem que ensina você? Porque a capacidade de liderar está na capacidade de aprender. Você para de liderar quando para de aprender. Por isso que todo discípulo é um eterno aprendiz. O que você está aprendendo nesse mês? Qual que foi o último livro que você leu? Pastor, como assim? Eu não estou lendo nada. Então, por isso que você é um líder falido. Se Deus está nos chamando para algo, nós precisamos passar por esse processo. Se alguém não está chamando você, você tem um problema, porque alguém falou de Davi. Se alguém não está chamando você para solucionar algo, escute, você tem um problema. Estão falando assim: eu conheço um. Como eu queria, quando alguém lembrar de algo que tem que ser bem feito, que alguém pense de você, que alguém lembre de você, diga: uau, lá naquela igreja tem uma pessoa, peraí que eu tenho contato. Como é que nós vivemos isso hoje? Olha para mim aqui, como nós vivemos isso hoje. Quando alguém lembra de algo e pensa em você e te chama, como que você fica? Há pessoas que se escondem responsabilidade. Aprenda uma coisa: todas as vezes que você se esconde da responsabilidade, Deus esconde a grandeza de você. Se alguém lembrar de você, você diz o quê? Não posso.
Ah, Davi foi, né, pastor? Davi estava com a vida ganha, será? Lutando com leão e urso. Chamaram um homem desocupado. Chamaram um homem desocupado. Chamaram uma pessoa ocupada. Deus nunca chamará você quando você está de férias. Eu estou 30 dias de férias de inverno. Deus, pode contar comigo. Você, nem nas tuas férias eu te quero. Deus chamará você no ápice da sua ocupação, porque Deus não chama ninguém desocupado. Quer ver uma coisa ser bem feita? Quer ver uma coisa ser bem feita? Pegue e chame alguém ocupado. Nunca chame um desocupado para ter uma ocupação. Alguém um dia me disse: olha, eu posso, eu estou livre. Falei: cara que está livre não dá. Por quê? Porque gente livre é porque não é boa. Pega um profissional numa área, o que ele sempre tem na agenda? Ocupações. Nunca pegue um desocupado para gerar ocupação, vai dar problema. Diga assim comigo: uma pessoa ocupada vai realizar. Deus chamou Davi porque ele era um homem ocupado, e ele deixou suas ocupações para cuidar das coisas de Deus. E ele foi chamado, e aqui tem um resumo do que é a grandeza. A grandeza está quando chamam você para algo, e você não se esconde da responsabilidade, você diz sim. A grandeza nasce justamente de você oferecer o seu dom. Alguém sabia do dom de Davi. Alguém lá dentro do reinado disse: eu conheço uma pessoa que é diferente. Isso aqui é a liderança no modelo certo. Quando lembrarem de algo que tem que ser executado com excelência, de quem vão lembrar? De quem vão lembrar se hoje em dia você vai numa empresa, o cara diz assim: meu Deus, crente eu não pego aqui. Crente não dá. Por quê? Chega atrasado. Por quê? Porque falta na segunda-feira. Por quê? Porque fica no celular dentro do banheiro 2 horas. Meu Deus. Eu falava com o empresário, eu disse: eles merecem morrer mesmo. Mas você não é dessa gente. Eu? Jamais. Eu tenho raiva dessa gente. Por quê? Porque isso não é ser cristão. Não, achei que ser cristão era orar. Não, irmão, ser cristão é mais do que só orar. É viver uma vida de acordo com aquilo que você crê. Oi? Eu falava com esse empresário, ele me disse: eu tive 6 nesse setor, todos de uma igreja, e eu não pego mais ninguém. Que vergonha que eu passei. Que vergonha. Falei: cara, isso é vergonhoso. Isso é porque as pessoas fantasiaram. Eu vou para a igreja, então Deus está fazendo. Deus não vai fazer nada, Ele já fez. É você que tem que começar a se mover naquilo que Deus já fez. E quando alguém chamar você, como é que a gente se sente hoje? Vamos lá. A pessoa sabe que você é bom em algo, ela te liga 3 vezes na semana. Como é que você fica? Você não fala. Você fica como? Se sentindo abusado. Está abusando de mim, ó, o pastor aí, ó. Hã? Sabe o que você mostra? Que você não está pronto para esse modelo de liderança. Tinha coisas que Jesus pedia só para Pedro, só para Tiago e só para João. Que honra é quando Ele me pede várias vezes a mesma coisa, eu vou lá e faço. Nós nos sentimos como? Abusado. Ô pastor só me vê eu. Olha aí, ó. Calma, seja maduro. A grandeza está quando chamam você e você está disposto. Diga assim: disposição para servir. Então você que diz que vai ter que parar porque está ocupado, você nunca mais vai voltar a fazer nada. Porque Deus quer que você esteja ocupado, para quando Ele te chamar você diga: uau, Ele está me chamando, estou cheio de ocupação. O que Deus te dá naquele momento cheio de ocupação? Capacidade para administrar as demandas. Por que eu não sei administrar minhas demandas? Porque a primeira coisa que você faz com a igreja é sair da igreja para entrar na sua vida, para resolver a sua vida, para depois voltar para a igreja. Quando que você volta a fazer na igreja? Nunca. A partir da igreja você recebe uma capacidade para administrar a sua vida, e as demandas ficam leves. A mesma mão que mata urso e mata leão foi trabalhar dentro do reino de Saul. Imagina Davi afinando a harpa, pensando assim: uau, aquelas canções que fiz no campo agora vão ecoar dentro do palácio. Liderança atormentada, líderes amargurados, gente que não tem alegria, gente que não tem prazer na presença.
gente amarga com a vida. Davi é um homem que vai te celebrando. E olha só como é o retrato falado do líder. Um dos jovens respondeu: conheço um dos filhos de Jessé, que sabe tocar. Oi, de qualquer jeito, é de qualquer maneira que você tem que viver. Ele sabe tocar bem. Aqui fala de excelência. Se torna o melhor naquilo que você faz. Treine, 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 treine. Quando lembrarem que algo tem que ser bem feito, você tem que vir na mente dessa pessoa. Só tem uma pessoa que eu lembro. Só tem um tipo de gente que eu consigo lembrar agora. Acabou. Aí o cara vai fazer as coisas. Tudo que ele faz é pela metade. Davi tem a mentalidade de crescimento. A mentalidade de crescimento é alguém que ama ser desafiado. Eu não estou aprendendo algo para que você olhe para mim e diga o quanto eu sou bom. Eu estou desenvolvendo a minha vida para que esse dom que Deus me deu, ele seja tão pleno, que flua e que você se beneficie dele. Ele sabe tocar de qualquer jeito. Hoje na igreja é assim. Qualquer um entra e é líder. Qualquer pessoa que saiba 2 notas está tocando, o outro sabe um versículo, ele já é um pregador. Você tem que entender o poder de ser qualificado. Qualificações. Pastor, eu sei fazer, mas acho que sou meio que 50%, não dá. Davi fazia bem feito. Mas tinha, quantos arpistas tinha naquele tempo? Inúmeros. Mas que nem Davi, nenhum. Porque Davi, perceba, Davi não fazia com a mão, ele fazia com o coração. O que eu faço com o coração gera muita provisão. O que eu faço sem o coração não gera nada, é morto. Então Davi toca bem. Agora pergunta, ele nasceu tocando? Ele é filho de uma harpa com trombone? Oi? Quer dizer que ele foi se desenvolvendo. E onde é que ele desenvolveu esse dom, esse talento? A sós com Deus. Porque pessoas que vivem com Deus são criativas. Talentos de Davi são inúmeros. Mas ele é diferente. Esse cara é diferente, é um guerreiro adorador. Alguém disse de repente: olha, eu estava numa reunião, não tinha ninguém, era uma meia dúzia, uma fogueira, e esse cara tinha uma harpa, e não era uma harpa top, da última marca, mas quando ele tocou e dedilhou, meu amigo, o céu desceu. Talvez você não saiba, mas você é uma harpa nesses dias. Talvez sem corda, meio desalinhado, mas o nosso amado Jesus pode dar um jeito em você. Alguém de repente contou, eu estava lá, ninguém me contou. Alguém pode dizer: vamos para o Instagram de Davi, vamos ver como é que ele toca. É isso? É isso? Davi não se importa com a aparência, porque ele tem essência. O que ele faz é de dentro para fora. Derrame o seu coração naquilo que você está fazendo. Pare de fazer o que você está fazendo e melhore sua execução. Davi não só tocava, perceba, o rei está atormentado. Alguém viu Davi liberando uma frequência que libertou lugares. Tem gente que entra nos lugares, ela endemônia os outros. Já viu gente assim? Já viu? Ela atormenta os lugares. Tem gente que chega no trabalho amanhã, tem gente que vai chegar assim. Você conhece alguém assim? Já chega chutando tudo com a cara azeda. Você conhece alguém? Não precisa levantar a mão, nós sabemos que tem. Tem. Acho que é bonito. Aí o cara diz assim: teve aonde ontem? No culto. Parece que não, você teve no inferno com essa cara. São pessoas que amarguraram, estão atormentadas. O que elas estão criando é uma atmosfera de perturbação. Há pessoas que perturbam o ambiente, mas há outros que levam uma frequência de liberdade. E quando chega o ambiente começa a limpar. Como eu quero que você leve essa atmosfera com você. Pastor, mas eu nem sei tocar harpa. Você tem boca, você tem palavra, você tem dentro de você uma unção que emana sem você falar nada. Tem gente que chega no ambiente, aquela atmosfera é pesada. Já viu gente assim? É um peso, nossa, meu Deus.
Deus, aquilo fica mórbido assim, você cansa, você se perde, fica até tonto. Por quê? Uma atmosfera gerada pela alma. Agora, Davi não só toca bem, diga assim comigo, fazer com excelência. Fala a pessoa do seu lado, não somente faça, faça com excelência. Você está aí, irmão? Ele sabe tocar bem, ele é fraco. Não, ele é. Porque isso aqui é coisa de líder. Tem que ser forte para aguentar as pancadas da vida. Tem que ser forte, pastor. Qual é a fonte da nossa força? A presença. A presença nos dá força. Pergunto para você, você está sendo um líder forte ou fraco? A liderança é fortalecida, escuta, a sua liderança aumenta quando você ajuda pessoas a liderar. Mas o nosso modelo Saul, na igreja atual brasileira, é de enfraquecer as pessoas e não de fortalecer. O que tem de líder fraco que quer se livrar de líder forte? O que tem de liderança que pegou o modelo de Saul, ele enfraquece os outros para ele se sentir bem. Estava numa igreja uma vez, o rapaz começou a se sobressair, e o pastor tinha um parente dele. O parente dele era ruim, irmão. Pensa que esse cara relaxado, preguiçoso. E o cara eliminou o jovem líder excelente e deu aquela oportunidade para aquele preguiçoso. Passou-se os anos, aquele preguiçoso estragou aquele ambiente, porque mais preguiçosos vieram para aquele lugar. E aquele jovem talentoso continuou lá, mas morto, mataram ele. Porque aonde há liderança fraca, as pessoas não gostam de força. A minha força não está em mim, a minha força está em fortalecer você. E só um líder forte vai dar força para os outros. Liderança fraca rouba a força. Alguém disse, ele é forte. Por que ele é forte? Porque ele matou um gigante? Porque ele matou um urso e um leão? Não. Por que ele é forte? Porque ele vem de uma casa difícil, de gente difícil, e ele foi forte para enfrentar isso. E a força de Davi é o amor. Por isso que o amor é mais forte que a morte. Se você não ama, você não tem força. Eu vejo gente fraca, irmão. O cara vai pegar, ele é fraco. Deus tem uma conquista para você. O cara vai tocar, é fraco. Tem que ser forte. Há dias que você tem que ser mais forte. Qual é a fonte da tua força? Quer ver você enfraquecer? Pare de ler a Bíblia. Você vai começar a enfraquecer. Para de orar, você vai enfraquecer. Eu imagino Davi chegando no campo, matou urso, matou leão. De repente ele começa a afinar a harpa dele, dizendo: Deus, eu não sei o que eu vou ter que matar hoje, mas eu sei que alguma coisa vai morrer. E aquela força estava sobre Davi. Pastor, mas Davi devia ser um cara de 3 metros de altura. Não, irmão, era um gigante que tinha 3 metros. Davi era um cara de 1,52 m. Mas então era pequeno, quem disse? Havia uma grandeza dentro dele inigualável. A sua força, escuta aqui, ó, você só vai descobrir o tamanho da sua força se você enfrentar alguns desafios da vida. Você não sabe o quanto você é capaz de suportar e enfrentar. Que eu vejo gente fraca. Por que as pessoas são fracas quando dizem assim, ó, vou ter que desistir? Tentou uma vez, 2, calma, mas vou ter que desistir. Pessoas que vivem fracassando, vivem dando desculpa. E se você é bom em dar desculpa, você não é bom em mais nada. Tem gente que ama dar desculpa. É a mentalidade fixa. Davi tem uma mentalidade de crescimento. Pessoas que têm a mentalidade de crescimento, essa mentalidade de crescimento, são pessoas que amam desafios. São pessoas que estão sempre sendo treinadas, capacitadas. É um processo. Davi não tem a mentalidade fixa. A pessoa que tem mentalidade fixa, ela acha tudo um problema. É difícil. Ela gosta do que é fácil. Conhece alguém assim? Só gosta do que é fácil. Pastor, me dá uma coisa fácil. Irmão, Deus nunca te dará nada fácil. Deus vai te dar coisas difíceis que vão treinar e capacitar você. Você está aqui, irmão? Diga assim, ele é forte. E você é forte?
Quando alguém fala mal de você, você é forte? Ah, pastor, eu vou atrás. Não. Ser forte aqui é diferente. É suportar. Lembra de semana passada? Como é que era semana passada? Costas. Costas. Frente suave e coração. Davi tinha tudo para fazer uma promessa interior: nunca mais vou amar ninguém. Ele só libertou Saul porque olhou para Saul e amou Saul. Esse cara é um pai para uma nação e está morto. Que a minha harpa possa servir aqueles que não têm harpa. Que o meu dom, que o Senhor me deu, porque o dom não é meu, então pertence ao outro, que esse dom exercido liberte. O teu dom está libertando ou está escravizando pessoas? Porque há pessoas indo para as igrejas para se escravizar. Elas se escravizam facilmente. E nós temos uma tendência a se auto-escravizar. O modelo de liderança saudável não escraviza, liberta. Davi foi para perto de Saul para libertar. Só pode libertar quem está livre. Ele está livre. Livre do quê? Livre da aparência. E Saul tem aparência e não tem o Espírito de Deus. Há lugares que vão ter aparência, estrutura. Eu não sou contra estrutura, desde que a estrutura sirva a um propósito. A estrutura não fala. Nada fala. Tem uma voz que tem que falar na igreja. É a voz de Deus. Davi não está ali tocando o que ele entende. Eu imagino Davi algumas horas antes pensando: o que eu terei que tocar naquele lugar? Ele não abriu o checklist dele e pensou assim: uau, essa aqui está na moda, eu vou começar por essa que todo mundo quer. Não. Ele foi orar. Ele disse: Senhor, que naquele momento, quando eu chegar, que eu seja forte, para não ouvir a mim mesmo, mas para ouvir a tua voz. A maior força que você vai ter que fazer hoje é para se vencer. A maior força que você vai ter que fazer hoje é para orar. A maior força que você vai ter que fazer hoje é para perdoar. Pastor, eu estou enfraquecendo. Por quê? Está longe do propósito, está longe da presença. Então ele é forte, amém? Você está aí, irmão? Ele é forte ou é fraco? Então amém aí, bem forte aí. Então dá uma glória a Deus bem forte. Ele, além de ser forte, é destemido. Sobra coragem para Davi. Ele está tocando a harpa dele e de repente Saul começa a virar os olhos, começa a botar as mãos para trás. E Davi continua tocando. Nada tira a paz de Davi. Imagina aquele bicho urrando. Tem liderança urrando. Tem marido urrando em casa, tem ou não tem? Não precisa levantar a mão, irmã. Tem mulher gritando suas mágoas. Saul estava gritando seu medo. Eu imagino que Davi não pôde nem olhar para Saul, porque nestes dias o som do tormento vai ser bem menor que o som da adoração. Imagina Davi, aquele bicho assim uriçado perto dele, feio, atormentado. Não era mais Saul falando, era alguma outra coisa. Não era mais Saul agindo, era outra coisa. E diz que Davi era destemido. Sabe, nós temos que ter uma cultura de coragem, irmão. Coragem. Se uma pessoa aqui da igreja me ligou: pastor, na madrugada tem tido um barulho na minha casa e é assim um estouro, e eu sei que é demônio. Eu falei: olha, irmão, que oportunidade. Para quê, pastor? Para você levantar na madrugada, pegar um óleo, pegar a sua Bíblia e orar. Não, pastor, mas o senhor tem que vir aqui às 3 da manhã. Nem a pau. O demônio é seu, se vira. Meu treinamento para obreiro foi assim: uma mulher se endemoniou dentro de uma sala, de um escritório. Aí se demoniou mais 3, que era da mesma família. Botaram 4 dentro de uma sala. E o irmão me chamou e falou: vem cá, tua consagração é hoje. E eu entrei parceiro. Era Daniel na cova dos leões. Mas eu tinha um bom modelo de oração. Eu tinha um bom modelo de liderança. Minha mãe fritava pastel na cantina com uma das mãos, que a outra expulsava demônio. E eu lembrei: meu Deus, é agora. Como é que minha mãe fazia? Sai em nome de Jesus. Foi liberta. Eu me encorajei. Aí uma daqueles levantou, girou a cabeça e disse: eu não gosto de você. E eu falei: eu também não gosto de você.
vai saindo agora. Eles acharam que ia sair tudo descabelado, rasgado. Sair cheio de Deus, para a glória de Jesus. Hoje em dia os crentes veem um barulho. Se botar o 0800 na igreja, a gente não dorme mais. Vou mandar o pastor Ismael. Não, Claudemir, vai lá, Claudemir. Pastor, e eu disse, levanta às 3 da manhã. Eu vou fazer uma coisa por você. Quando você levantar às 3 da manhã, eu vou estar em casa orando. E a pessoa levantou. E aquele estrondo de novo bagunçou tudo o céu. E é uma casa grande. E deu um barulho tão forte na casa. E essa irmã levantou a mão e clamou o sangue de Jesus. E aquele espírito foi embora. Você tem que aprender a lidar com situações adversas e não ter medo. Onde é que Davi foi perdendo o medo? Irmão, vem o gigante, vem o leão, vem o urso. Vamos derrubando. Pastor, mas ele não tinha nem um pingo de medo. Pelo contrário, ele tinha medo, mas ele governava sobre o medo. Seja destemido, irmão. Que a tua casa tem uma cultura de coragem. Sabe, uma cultura de ousadia, uma cultura de encorajamento. Eu amo gente que me encoraja. Até porque para dar medo tem muitos aí, né, irmão, que dão medo, até a cara dá medo. Você tem que andar com gente que tem uma cultura de coragem. Diga assim, coragem tem a ver com o coração. E Davi é um líder que lidera sem armaduras no coração. Quem tem armadura? O gigante. E ele, nenhuma. Tem gente que tirou as armaduras, mas guardou um pedaço da armadura no coração. Nunca mais vou me entregar. Nunca mais vou confiar. Aquele modelo de liderança é parecido com ele. A pessoa junta tudo na sua cabeça e mistura. E passa a viver atormentada pelos modelos errados. Seja corajoso. É o que Josué ouviu de Deus. Josué está lá ouvindo de Deus. Esse líder, o teu pai Moisés morreu. Seja forte e corajoso. Adianta ter força e não ter coragem? A palavra coragem significa um teste para o coração. Tenha coragem quando você é testado. Davi não foi para o reino, ele foi servir a um rei atormentado. Diga assim, coragem. Diga ser destemido. Fala para a pessoa do seu lado, tenha coragem. E ele é um guerreiro. Eita, é um homem que não entende de guerra. Oi? É um homem formado na... Qual é a tua batalha? Pastor, eu não tenho nenhuma. Então encontre uma. Quando você segue um líder, tem uma coisa que não vai te faltar: guerra. Tem gente que não gosta do modelo de Jesus. Jesus está num lugar assim, de repente ele diz, vamos levantar e vamos sair daqui. Vamos voltar para lá. Daí um dos discípulos diz, cara, a gente ia ser apedrejado lá. E esse cara quer voltar para lá. Sim, isso mesmo. Guerreiro, guerra. Não existe liderança sem guerra. Se você é um líder e não tiver uma guerra, você vai gerar uma guerra. Eu estou em guerra contra a estupidez. Eu estou em guerra contra a ignorância. Eu estou em guerra contra a pobreza nessa cidade. Eu estou em guerra. E você está como? Ai, pastor, estou levantando a bandeira da paz. Não é tempo de paz, irmão. No céu existe tambores de guerra tocando. Quais são tuas guerras? Davi tinha muitas guerras. Guerras internas, guerras na alma, guerras que incomodavam ele. Nunca vá para a batalha despreparado. Davi está sendo preparado. Você nasceu para vencer as guerras. Toda a guerra que você está travando agora, você nasceu para vencer essas guerras. Ai, pastor, olha por mim, eu estou com muita luta. Glória a Deus, que logo está chegando algum resultado dessas lutas. Agora aprenda que tem guerras e guerras. Toda guerra tem um começo, um meio e um fim. Se a sua guerra não acabou, é porque você está prolongando ela. Deus já disse, já foi vencido. E você está dizendo, acho que não. Tome cuidado. A guerra, pastor, e vencer é o propósito? Talvez não. Talvez em algumas batalhas você vai perder. Davi perdeu para Deus.
A vontade dele morreu ao ponto de Deus dizer: a minha vontade sobre a tua vida. Há guerras que você perde, há batalhas que você perde para Deus te ensinar o poder da humildade. Pastor, eu perdi muitas lutas na minha vida. Por quê? Aprendizado. Lembra que o teu gigante tem um ponto fraco, amém? Amém, irmão? Mas você também tem. E as guerras vão treinar você nessas áreas onde você é fraco. Então ele é um guerreiro. Diga assim: não foge da guerra. E é mestre das palavras. Meu Deus, você precisa dessa unção. Ser mestre nas palavras. Eu consigo mostrar o tamanho da sua fé pelas palavras que você declara. Eu consigo mostrar o seu coração pela forma como você comunica. Eu digo se você está bem ou está mal. Que tem gente que é assim, ele é mestre nas palavras malignas. É mestre na fofoca. Agora não tem mais fofoqueiro na igreja. Só tem multiplicadores de notícia, né? Esqueci. Não tem mais fofoqueiro. Fofoqueiro foi extinguido. Vamos ter que ungir alguns aqui. Depois você traga a sua língua, a gente pode estar ungindo você. Amém, irmão? Que tem gente que é assim, ele é mestre na murmuração. Ele é mestre. Ele levanta todos os dias com uma nova frase de murmuração. Deveria ter um canal no YouTube, O Murmurador. Ia ter muitos seguidores lá para ele. Tem gente que é mestre na crítica. Davi era mestre, era qualquer um. Agora, vamos lá, para se tornar mestre tem que ser, no mínimo, alguém que pratica maestria. Para você se tornar excelente em alguma coisa, você tem que ter 10.000 horas praticando aquilo. 10.000 horas de prática em uma coisa te tornarão mestre. Davi praticou mais de 10.000 horas. Ele era um mestre nas palavras. Porque enquanto estava no campo, ele estava falando com Deus. Quanto mais você fala com alguém, mais você absorve a linguagem dessa pessoa. Tem gente que não tem a linguagem de Deus. Esquece, é outra linguagem. É a linguagem do subúrbio, do morro, do gueto. É a linguagem da religião. Você tem que ter a linguagem do reino. Davi era mestre nas palavras. Sabe quando que isso vai te ajudar? Nos dias de crise na sua casa. Ser mestre nas palavras. Saber o que dizer e quando dizer. Tem gente que não sabe falar, irmão. Tem gente que a comunicação da pessoa ela é morte, ela é venenosa, não sabe falar. Há uma liderança frágil que quando fala quer dar medo nas suas palavras. E não é assim. Quando você fala, que você seja um mestre nas palavras. Quando vier aquela crise na tua casa e você vai ter que aconselhar o seu filho, por exemplo, seja um mestre nas palavras. Saiba colocar as palavras em ordem, amém? Deu uma crise no seu casamento, seja um mestre nas palavras. Um dia uma irmã disse assim para mim: eu quero honrar a sua vida. Eu falei: por quê? Porque você é o único profeta poeta que eu conheço. Eu falei: como? Você é um profeta poeta. Eu falei: por que isso? Porque você liberou uma palavra para a minha vida e eu nem lembrava, há tantos anos atrás. E aquela palavra veio como uma poesia. Eu falei: se tu me visse na carne. Se tu me visse naqueles dias que eu falo quando estou bravo. É que aqueles dias que você sai do controle, não é você, é o Saul. Saul quando fala é descontrolado. Saul quando comunica, mata. Davi quando comunica traz vida. É mestre nas palavras. Quando alguém lembrar que alguma coisa tem que ser dito, que chame você. Mestre nas palavras. Você está aqui, irmão? Diga assim comigo: esse é um quadro. Diga: esse é o quadro de uma liderança saudável. Ele é mestre nas palavras e é feio. O cara tem o Espírito Santo. O que ele tem na vida dele? A beleza do Espírito. E diz que a sua, olhe bem, era de boa. Irmão, para você que é feio, olha aqui. Para você, irmão, para você que está assim, pastor, a minha imagem está corrompida, desalinhada. Davi, cheio do Espírito, tem uma aparência, e é uma boa aparência.
Boa aparência é a aparência de alguém saudável. Tem gente na igreja que parece um morto ambulante, irmão. Parece um morto, é um moribundo, é uma cor de papel, é pálido. Já viu? Aí você pergunta para ele: como é que foi tua semana? Você leu a Bíblia? Não. Orou? Não. Esteve com os irmãos? Não. Tem vida saudável sem comunhão? Está doente. Há uma doença matando a igreja: falta de comunhão. Então ter um forte house, uma reunião na terça-feira, não é uma moda, é bíblico. Partir o pão de casa em casa. Ah, pastor, eu estou precisando recarregar minha bateria. Terça-feira. Há sempre lugares onde você pode entrar e sair renovado e transformado, de boa aparência. Quer dizer que Davi, quando ia se apresentar, ele dava uma ajeitada na aparência, ele dava uma arrumada. Ele não estava vestido para o campo. E não é que a roupa de Davi era uma roupa de grife, não estou dizendo isso. Boa aparência é uma vida alinhada. A harpa está em dia. O manto que foi rasgado pelo urso e pelo leão está costurado. Está costurado, mas é bom. É meu e está pago. Davi continua vestindo a roupa de apóstolo. Ele está sendo ele. Ele está sendo ele, de boa aparência. Nem parece que saiu do campo, não, porque tinha boa aparência. Nem parece que saiu de uma luta, não, porque tem boa aparência. O diabo, ele tem raiva quando você se veste e vem para a casa de Deus. Quando você vai para o seu guarda-roupa e diz: hoje eu vou colocar esse sapato para o Senhor, essa roupa é para o Senhor, eu vou me vestir para ir adorar a Deus na casa dele. Isso é poderoso. Tem gente que parece que a roupa estava tirada de uma valeta, ele se jogou e se levantou e veio. Fecha aspas. Não estou falando da qualidade da roupa. A roupa de Davi é uma roupa de pastor, costurada, tem cheiro de trabalho, mas é ele mesmo. Não estou vestindo a roupa dos outros, estou me vestindo de mim mesmo. Era Davi que vocês queriam? Eu estou aqui. É simples. E aí diz que, para completar isso, que tudo isso sem o final não tem sentido. Diz que Deus estava com... Ai, meu Deus, Deus não está com todo mundo. Não se engane, Deus não está em todas as igrejas, Deus não está em todas as casas, Deus não está em todos os lugares. Deus estava com ele. Tudo isso sem Deus teria sentido? Teria efeito? A harpa tocada sem Deus libertaria de Saul? Mudaria aquela atmosfera? O que está faltando para você? Mais de Deus. Mais de Deus naquilo que você faz. Será que aquilo que você faz com Deus ou faz só com você? Porque tem gente que é assim: eu faço melhor sozinho, Deus, nem você tem que me ajudar. Agora, Deus estava com ele. Isso é poderoso. Davi chega num lugar onde ele leva a presença de Deus. E quem leva a presença de Deus corre riscos. Diga assim: liderança é correr risco. Vamos lá para a gente finalizar. Só vira a sua página, a sua Bíblia. Você que trouxe a palavra, você que está aí acompanhando. 1 Samuel 18, verso 6. Mas sucedeu que quando eles retornavam, agora Davi já é pajem de armas, não é rei. Será? Será que precisa de um posto para despertar o governo de Davi? Oi? Então Davi foi antes. Davi já era rei antes, lá no campo. Ele já tinha uma mentalidade de governo antes. Pastor, mas esse homem foi ungido. E quando vai acontecer? Vai passar mais de 12 anos. Ele vive uma história, um preparo. Olhe bem, 1 Samuel 18, verso 6. Mas sucedeu que quando eles retornavam depois de Davi ter matado os filisteus, as mulheres de todas as cidades, olha as mulheres complicadas aqui, ó, e ao encontro do rei Saul, então cantando. Aí as mulheres cantavam e dançavam alegremente, com tamborins e com os instrumentos de música. E as mulheres dançando cantavam umas para as outras. Saul feriu milhares, mas Davi 10 milhares. Então Saul se enfureceu, não se agradou daquilo e disse: elas atribuem
10 milhares a Davi, e a mim somente milhares. O que mais lhe falta? O que mais falta a Davi senão o reino? Daquele dia diante, Saul passou a olhar para Davi com inveja. No dia seguinte, o espírito mau da parte de Deus se apoderou de Saul, que começou a ter manifestações proféticas. Nem toda manifestação profética é fruto do espírito. No meio da casa, enquanto Davi tocava a harpa, e Davi não largava o quê? O dom. E meta a harpa. Está tudo complicado, Davi. Eita repertório, irmão. Como é que está o teu repertório? Pastor, não sei mais o que orar. Leia a Bíblia, nunca vai te faltar o que orar. Eu fico louco com esse negócio. Está tudo confuso, e Davi continua na sua posição de adorador. O homem entrou com a harpa e continua com a harpa. Olha que interessante. Olha que interessante. Então agora, Davi tocava a harpa como de costume, de vez em quando. Oi? Era um? Qual que é o costume na sua casa? Vocês oram ainda antes de comer, de se alimentar? Tem culto no lar, na sua casa? À noite de quarta-feira, desliga a televisão, pegue a Bíblia, bote um louvor. O que é de costume? Costume é cultura. E quando nós, como comunidade, como igreja, vivemos um princípio, nós ativamos a cultura por meio daquele princípio. Não é que Davi fazia de vez em quando, era um costume. Saul trazia na mão uma lança, e Saul arremessava a lança pensando: vou encravar Davi na parede. Mas Davi desviou-se dela por 2 vezes. Saul temia Davi, porque o Senhor estava com Davi e havia se retirado dele. Por isso Saul o afastou de sua companhia e o fez comandante de 1000. E Davi comandava as guerras à frente do exército. Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, pois o Senhor estava com ele. Meu Deus, que coisa de louco. Davi não foi rei no outro dia, ele passou por um processo. E assim, um processo. Esse processo, ele vai incluir treinamento. Você tem que ser treinado. Sem treinamento, sem crescimento. O que Deus usa para treinar você? Lutas, guerras, provações. Davi foi treinado. Qual é a maior lição de um líder? Treine ser abandonado. Treine ser mal falado. Treine ser rejeitado. Davi foi rejeitado pelo seu pai. Saul está agradecendo Davi agora. Davi está de novo do lado de uma liderança que o rejeita. Se você quer ser um líder amado, esqueça. Por isso que poucos ocupam o lugar de liderança na vida. Porque o lugar de liderança é um lugar incômodo. É desconfortável dizer não, apontar um caminho que outros questionam. Você toma decisões que serão julgadas. Isso é liderança. Davi foi treinado. Rejeitado, ele não rejeita. Ferido, ele não fere. Isso é liderança. Fazer uma gestão das emoções. O pai de Davi, Jessé, o rejeitou, colocou 7 irmãos e falou: olha, um desses deve ser o rei. Samuel disse: mas não tem outro? Tem um que ficou no campo. O próprio pai o rejeita, o próprio pai não acredita nele. E Davi foi curado disso. Aonde? Na presença. Talvez você não se libertou de algumas feridas ainda da rejeição. Que tem gente que acredita que a igreja é um lugar de relacionamentos perfeitos, e não tem relacionamento perfeito. Não, pastor, mas nós vivemos a comunhão. A comunhão não é ausência de conflito. Vai haver conflito na comunhão. Até porque para testar a comunhão tem que ter conflito. Então a comunhão não é ausência de conflito, é a presença de um espírito reconciliador. Davi está tentando reconciliar Saul com Deus. E você está tentando fazer o que pelo mundo? Estamos lidando com uma geração debaixo desse manto de Saul, perturbados, ansiosos, com medo, inseguros. Como se porta alguém sem o Espírito de Deus? Ocupando um lugar de liderança sem o Espírito. Saul está num lugar satisfeito. E é interessante que liderança é um lugar preparado.
E Deus criou um lugar antes de formar você. Ele criou um lugar para você. Você nunca vai viver plenamente sua vida, seu propósito, sem chegar nesse lugar. A plenitude da sua vida é se encontrar em um lugar. Pastor, são muitos lugares. Não, um lugar. Antes de Deus criar você, Ele criou um lugar para você. E se você não descobrir esse lugar, você vai viver uma vida frustrada. Porque viver fora do seu lugar, do seu propósito, é viver como Saul. Saul apresenta um descontentamento. Você só cresce aonde você está feliz. Ninguém cresce onde está triste. Ninguém consegue se desenvolver num lugar onde a pessoa diz: nossa, eu não quero esse lugar, eu não sei, esse lugar não é para mim. Calma. Você tem que descobrir o seu lugar. Pastor, como é que eu descubro o meu lugar? Andando com aquele que criou o lugar. Quanto mais perto de Deus, mais Ele vai conduzir você para esse lugar que Ele criou. Há um lugar para cada um de nós. E Davi está buscando esse lugar. E cada vez que você estiver buscando o seu lugar, uma força contrária vai tentar impedir você de chegar nesse lugar. Se você está vivendo algumas batalhas, algumas oposições, olhe para mim. Se você está vivendo alguns momentos onde tem situações que tentam te impedir de chegar, é porque aquele lugar é o lugar para você estar. O lugar que Deus prepara não é o lugar que eu me sinto pleno, maravilhado, é o lugar que eu me sinto fraco. E digo: Deus, tem misericórdia, é muita coisa, me ajuda. É o lugar onde você não se sente capacitado. É o lugar que você fica ainda mais dependente de Deus. E diz: Deus, me ajuda. Esse lugar, escute, quando você descobre o que você carrega, quando você descobre o que Deus te confiou, quando você descobre aquilo que você carrega vai ligar você ao teu lugar. E Davi entendeu: eu carrego uma unção na minha vida para libertar nações. Eu carrego na minha vida uma unção para libertar reis. Eu carrego na minha vida uma capacidade para ajudar pessoas. Quando você desenvolve o seu dom vai levar você para esse lugar. Pastor, acho que eu estou fora do meu lugar. Sinais que você está fora do seu lugar: cansaço. Por que hoje nós vemos na igreja tantos líderes cansados? Irmão, eu conheço um pastor aí que está buscando. Os caras chegam a fazer 5 férias por ano. E agora vai ir para 6 férias. 6 períodos de férias no ano. E ainda está cansado. Eu não tiro uma. E pergunto se eu estou cansado. Pastor, por que tem gente que vive exausta? Esgotamento é sinal que você está fora do seu lugar. E o seu lugar não é só físico. Você descobre ele espiritualmente. E aquilo que você descobre espiritualmente vai conectar você no físico. Não tenta descobrir o seu lugar aqui. Ande com Deus. Pergunte para Deus. O esgotamento é um sinal que a pessoa não está no seu lugar. Eu falava para esse pastor: cara, com 5 férias você está cansado. Não são as férias. Mas o que é? É o lugar. É o lugar do meu coração, aonde eu sou satisfeito. Pode ser o melhor lugar, mas se Deus não estiver naquele lugar, o melhor lugar é o pior lugar. Pode ser a melhor casa, mas se Deus não estiver naquilo, eu prefiro morar no barraco do que naquilo, sem Deus. O nosso problema é: eu quero viver o que Deus tem para mim fora do meu lugar. Fora do seu lugar, você é como Saul. Saul está fora do seu lugar. É um rei que deixou seu lugar. E um rei, quando deixa seu lugar, ele só quer uma coisa: atacar. E diz que agora, mais uma vez, o espírito mal veio sobre Saul, e Davi toca a harpa como de costume. Ele está no seu lugar, no seu ambiente. O dom está fluindo. Quando é que eu sei que estou no meu lugar? Está fluindo o meu dom. Está fluindo. Mas estou sendo atacado também. Porque alguém vai atacar você no seu lugar. Saul olha para Davi. E depois de uma canção, quem é que pensa em matar um irmão depois de um culto? Saul. Saul, depois de um culto, de uma adoração, liderança fraca. Se eu sou Saul hoje, digo: cara, que bom é ter um guerreiro como Davi servindo a nação.
Mas o coração de Saul, diz o texto, que olhava para Davi com inveja. Alguém vai estar olhando para você com inveja. A inveja nasce quando alguém acha que você está carregando algo que é dela. Quando alguém olha para você e diz: você está carregando algo que é meu, era para ser meu. Inveja. Quando alguém quer o teu lugar, inveja. A inveja nasce de alguém que não acredita que tem um lugar para si. Então, como ele não acredita que tem um lugar para ele, ele quer o lugar dos outros. Inveja é querer aquilo que é do outro. Eu quero a vida do outro, a casa do outro, eu quero os amigos do outro, eu quero o ministério do outro. Inveja. Provérbios 14, verso 30, diz que a inveja é como uma doença nos ossos, podridão. Diga assim: invejosos são doentes. A equipe pode subir, nosso time pode subir. Todo invejoso é doente. É doente. Vive doente na alma e no físico. E diz que Saul olhava, diga assim, um olhar de inveja. Pastor, mas será que tem alguém me invejando? Irmão, se você está indo na direção do seu propósito, alguém vai invejar você. E quando alguém estiver te invejando, acredita, você está indo na direção certa. Se não tem ninguém querendo sabotar você, alguma coisa está errada. Pastor, mas por que isso vai acontecer? Para testar sua liderança. E agora Saul, fora do seu lugar, pegava a lança e jogava contra Davi. E Davi pegava a lança de volta e jogava nele. Era isso? Diz o texto o quê? Que Davi se esquivava. Aí os crentes dizem: Davi é um cara sem fé. Eu ficava parado. Você é louco, irmão? Você é louco? A lança está vindo. Fé é você saber lidar com situações, conflitos. Quem está tritando com quem? Davi está tritando com Saul. Diga assim: o poder. Fala, diga: o poder da não violência. Quando forem violento com você, seja manso. Pegou a lança, jogou, e diz que por 2 vezes, e Saul jogava. Imagina o Davi aqui, ó, nem desafinou, deu um paranauê, tipo, essa passou raspando. Ele deu mais uma chance para Saul, e Saul de novo pegou uma lança, o dom, porque a lança é um dom. Talvez você está fora do seu lugar. Deus chamou você para algo e você está fora do propósito. E agora está pegando o dom. E o dom fora do propósito mata, machuca. Quem era mais ferido, Davi ou Saul? Saul. Saul se ofendeu com Davi. O crescimento, e ele sabia que Deus não estava mais com ele, e estava com Davi. Que triste é saber que Deus saiu. Deus deixou. Pastor, mas por que Deus deixou? Porque Deus estava num lugar e Saul saiu daquele lugar. Não saia do seu lugar. Pessoas que não descobriram o seu lugar querem o lugar do outro. Eu vou ser satisfeito no lugar daquele. Não, você vai ser pleno no seu lugar. Davi se esquivava, saía da mira da lança. Quando alguém lançar alguma coisa contra ti, uma mentira, irmão, fica tranquilo, permaneça na sua posição. Mas Davi é um cara sem fé. Não, ele prova muita fé. Por quê? Porque ao invés de atacar, ele segue como de costume, tocando a harpa. E a raiva de Saul aumentou, porque Davi era bem sucedido em todos os seus caminhos, porque o Senhor estava com ele. Era mal sucedido? Oi? Bem sucedido. Davi tinha resultado. Davi alcançou. Davi vencia. Dava a pior missão para Davi, Davi voltava com o resultado. Por quê? Porque Deus estava com ele. Pastor, quer dizer que Deus não está com quem ataca? Não. Deus não está com quem ataca.
Nosso dom não é para ferir irmãos. Nossa lança não é para machucar ninguém. Negativo. Pastor, mas e Saul se enfureceu. E começou a perseguir Davi. E a vida de Saul foi atormentada. Desgastou, se esgotou. E agora, em nenhum momento Davi revida. Você que vive atacando é porque você está esgotado. Só por isso. Ele que vive atacando. É só por isso. Há pessoas que têm uma descarga emocional. Imagina Davi pegar aquela lança e lembrar do pai dele, e lembrar do irmão dele. Eu aqui vou pegar você. Não, irmão. A força que está sobre mim não é para atacar e matar. A força que está sobre mim é para dar vida. Davi escolhe ser perseguido. Lá em 2 Samuel 23, verso 8, ele encontra mais um povo e diz assim: se juntou a Davi. Em 1 Samuel 22, vamos ler aqui rapidinho. É 1 Samuel 22. Depois disso, Davi, 1 Samuel 22, retirou-se daquele lugar e fugiu para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para se encontrar com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em dificuldade, todos endividados, todos os insatisfeitos, e ele se tornou líder deles. Cerca de 400 homens o acompanhavam. Davi, o filho perseguido, agora vai ter que se esconder numa caverna. Diga assim: antes do reino tem uma caverna. Tem um tempo na caverna, irmão. A caverna é um lugar de dor, treinado, desenvolvido, refinado. Caverna não é lugar para você ficar mais tempo do que o devido. Caverna é aquele tempo de silêncio. Caverna é aquele tempo de servir, de se alegrar, de fazer, de construir. Mas você está dentro de um processo. Davi, antes de ir para o reino, foi para uma caverna chamada Adulão, lugar de justiça. Adulão era uma caverna, um complexo cheio de cavernas. Davi foi para lá e diz que o seu pai, lembra do pai dele, aquele que tinha rejeitado ele? E lembra dos seus irmãos que tinham atacado ele? Vieram agora para perto de Davi. Quem socorreu quem? Meu Deus. Davi está socorrendo sua família. Porque atacaram Davi, mas também atacavam a família de Davi. Talvez o inimigo vai tentar atacar a tua família. Fique tranquilo, há um lugar de proteção para você. A caverna é aquele tempo de oração que só você sabe. Eu estou orando por algo, estou clamando por algo. Não ouvi nada, eu não sei nada ainda, não tenho clareza, mas estou buscando. E nesse lugar muitos vieram, se juntaram a Davi. A gente acha que os líderes vão chegar prontos. Davi é um homem que está fugindo. Pastor, mas não é para enfrentar. Irmão, às vezes o maior nível de enfrentar é se afastar daquilo, é deixar aquela luta que não é sua. Davi não tinha problema nenhum com Saul. Era Saul que tinha problema com ele. Davi resolveu deixar Saul e permanecer no seu lugar. Permanecer no seu lugar é a coisa mais poderosa que existe. E no seu lugar a sua família é abençoada. A família veio para perto de Davi e novos líderes chegaram. Chegaram prontos? Como que eles estavam? Apertados, endividados. Eram homens amargurados. Davi começou a receber. Que igreja boa, né? Parece a igreja. Chegaram amargurados, chegaram angustiados, chegaram perseguidos, mas havia um líder naquele lugar. A gente acha que vão chegar pronto. Você acha que Deus vai trazer tudo pronto para você? Não. Deus dará algo para você que o mundo talvez diga: isso aqui não tem solução. E você vai pegar com a sua mão, capacitado, cheio de unção, e vai mudar aquela realidade. Pelo seu amém, você está bem fora da visão. Pastor, eu quero que tudo seja fácil. Não. Apertados, angustiados, amargurados, perseguidos. Mas todos souberam de uma coisa: há um lugar onde vai ter solução. Que lugar é esse? Um lugar onde há liderança. Davi era um rei.
Davi prometeu um reino para eles. Eles escolheram olhar para Davi e lutar por Davi. Esses homens depois, em 2 Samuel 23, verso 8, se tornaram os valentes de Davi. Um só com uma lança matou 800, o outro com uma espada matou 300. Sabe o que é isso, querido? Isso é o poder e a capacidade de um lugar de formação. Isso deveria ser sua casa. Chegou amargurado, angustiado. Chegaram de um jeito, mas encontraram um chefe, um líder. Encontraram uma unção que os abraçou. E agora, não foi os ninjas, não foi os guerreiros medieval, não foram esses os maiores. Foram os valentes de Davi. Esses foram os maiores. Seu rosto como de leão. Eram pessoas diferentes. Davi escolheu que eles chegassem e encontrassem um lugar. Até porque você tem que entender uma coisa: você atrai quem você é. Pastor, você quer dizer então que Davi era um cara amargurado, um cara endividado? Não. Isso era a aparência daqueles homens. O que eles eram de verdade: líderes. Você é o que você atrai. Você vai atrair pessoas que têm os mesmos valores que você. Você vai atrair pessoas que têm dons que complementam você. Você vai atrair pessoas que têm os mesmos códigos de conduta que você. Você é quem você atrai. Davi está vendo eles chegarem amargurados. Talvez alguém diga: mas Davi, esse cara aqui, não importa. Eu estou vendo algo bom dentro de cada um deles. A visão de um líder é ver o que há de melhor dentro das pessoas. Mesmo que Saul atacasse Davi, Davi tem oportunidade de matar Saul. Ele mata? Em nenhum momento ele diz: em nenhum momento eu tocarei no ungido do Senhor. Eu não. Porque eu não estou aqui para roubar. Eu não estou aqui para pegar um atalho. Eu estou indo na direção do meu lugar. E hoje eu estou falando com pessoas que estão indo na direção do seu lugar. Davi chegou sozinho. Oi? Quem estava com ele? A família. Quem estava com ele? Os 300 valentes de Davi. Quem são teus valentes, irmão? Quem é aquela pessoa que você liga quando a chapa esquentou, quando está tudo quebrado? Ai, pastor, eu resolvo sozinho. Por isso que você está perdendo. Davi se reuniu com esses homens, uniu forças, fez aliança, treinou, capacitou. Pode Saul atacar, mas agora Davi não está sozinho. Eu vim dizer para você: nós precisamos nos tornar um lugar onde nós vamos avançando e deixando para trás quem nós éramos, amargurados, endividados, pessoas sem sentido na vida. Há uma liderança chamada Cristo Jesus que está nos liderando nesses dias, e Ele nos dará o propósito certo para este tempo. Fique em pé nesta noite, nós queremos orar com você, nós queremos abençoar você.